Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus desse dia em que celebramos também São Brás que é invocado por nós contra todos os males e os males da garganta, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amados e amadas de Deus, Jesus tinha enviado os apóstolos. Agora eles retornam. Eles retornam e fazem o quê? Contam para Jesus o que haviam feito e ensinado. Momento bonito. Momento, poderíamos dizer que é o momento de recolher a beleza da missão, de avaliar a beleza da missão. Os apóstolos retornam e agora contam para Jesus, narram para Jesus o que haviam feito, narram para Jesus o que haviam ensinado. Momento bonito da missão, momento bonito do relacionamento de Jesus com os 12 discípulos. Os 12 que foram enviados em missão, cumpriram com beleza a missão. Agora narram tudo para Jesus. Continua o Evangelho, agora Jesus os chama para irem para um lugar deserto. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O Evangelho particulariza: havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Amados e amadas de Deus, Jesus os convida ao descanso. Também o descanso faz parte da vida, também o repouso faz parte da vida. O ser humano não é máquina. O ser humano precisa parar certos momentos. O ser humano precisa descansar. Quem trabalha precisa parar, precisa descansar. Quem trabalha na missão, no anúncio e no testemunho de Jesus Cristo, precisa parar, precisa descansar. É o que Jesus faz aqui com os discípulos. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O Evangelho narra que tinha tanta gente saindo e chegando que não tinham tempo nem para comer. O justo descanso faz parte da vida. Continua o Evangelho: então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Vão para um lugar deserto, vão descansar um pouco. Diz o texto do Evangelho: muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Amados e amadas de Deus, a multidão que vê Jesus partindo com os discípulos e faz o quê? Chega antes de Jesus, vai a pé, correm a pé e chegam antes de Jesus e dos discípulos. E quando desembarca, Jesus se encontra com a multidão. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Qual é a atitude de Jesus diante da multidão? A atitude de Jesus não é uma atitude de ficar irado, de ficar nervoso, Jesus tem compaixão da multidão. Por quê? Porque estavam como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor são ovelhas sem rumo. São ovelhas que não sabem para onde vão. Assim está a multidão,
como ovelhas sem pastor. E Jesus tem compaixão. A compaixão, amados e amadas de Deus, é sempre essa capacidade de descer até onde está o outro, a outra. A compaixão é sempre a capacidade de encontrar o outro, a outra na sua dor, no seu sofrimento. Assim é a atitude de Jesus para com a multidão. O Evangelho se conclui dizendo: começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tem compaixão da multidão, Jesus ensina a multidão. Porque assim é Jesus. Jesus é o pastor. Essa multidão está como ovelhas sem pastor. Jesus é o pastor, Jesus é o bom pastor. É o bom pastor que não fica indiferente diante da dor, diante do sofrimento. É o bom pastor que não fica indiferente diante da multidão que parece abandonada. Ele é o bom pastor. Contemplemos essa imagem bonita de Jesus. Contemplemos Jesus que chama os discípulos para o descanso. Reflitamos um pouco também sobre a importância do descanso na nossa vida, do repouso, do descanso. Percebamos que o ser humano não é máquina. O ser humano precisa parar, o ser humano precisa descansar, principalmente o descanso dominical. O descanso dominical que hoje, às vezes, cada vez mais vai sendo abolido, cada vez mais vai sendo relativizado. O descanso na nossa vida, o descanso dominical, a santificação do dia do Senhor. Contemplemos a compaixão de Jesus diante da multidão. Jesus teve compaixão, Jesus ensinou-lhes muitas coisas. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.